pode me explicar o que significa corporativismo e como isso nos influencia? Pois não. Olha, deriva do latim corpus, né? Então, basicamente se trata de um sistema de representação de interesses econômicos e do trabalho. Quer dizer, ao contrário da representação política normal, através de legislativo, que elegem deputados, que elege deputados e senadores para tratar de qualquer assunto, através do corporativismo, você cuida de organizar a representação de interesse. Não é o único sistema de representação de interesse, mas é um dos mais importantes e é, na história brasileira, decisivo, porque realmente foi implantado na época do Getúlio Vargas, né? E só agora é que nós estamos começando a desmantelá-lo. Desde de épocas muito distantes no tempo, é claro que cada sociedade tentava se organizar mais ou menos para lidar com essas questões. Quer dizer, mesmo em Roma, havia já uma tentativa de organizar a disputa de interesses por meio das profissões, por exemplo, né? Ou de clãs. No mundo moderno, porém, esse assunto vem à baila nos anos 20 e 30, intimamente ligado à ascensão do fascismo na Itália, né? Foi um teórico romeno chamado Manoilesco que sistematizou cuidadosamente num livro chamado O Século do Corporativismo a ideia de que no capitalismo avançado, com conflitos muito intensos, né, conflitos de interesse, conflitos de salários, de condições de trabalho, tudo isso, era necessário manter esses conflitos dentro de certos limites e que a maneira, então, de fazer isto seria uma organização em nível nacional por profissões, né? Os sindicatos de um lado, os empresários do outro e por setor, comércio, agricultura, indústria, quer dizer, setores econômicos, às vezes detalhando ao nível de profissões. Qual é o cerne da ideia de corporativismo, então? O cerne, e foi exatamente assim que foi escrita na Carta do Trabalho, a Carta del Lavoro do fascismo italiano e copiado no Estado Novo brasileiro. O cerne é o seguinte, o sindicato único numa base territorial. Quer dizer, não há competição entre dois sindicatos numa mesma base territorial. Então, na prática, o Ministério do Trabalho entregava a um sindicato de sua escolha o monopólio de representar os interesses da sua atividade, da sua profissão, naquela base, né? E o sindicato, em troca, obedecia religiosamente à lei, à autoridade do Ministério do Trabalho. Assim que nós criamos a figura do pelego, né? O sindicalista pelego, aquele que não defende a classe, ele obedece ao Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho, em troca, lhe dá esse monopólio de representar os interesses naquela circunscrição. Veja que no Brasil nós criamos, então, de um lado, os sindicatos, sob controle governamental estrito desde a época do Getúlio. Tão estrito que não era permitido, por exemplo, haver uma central sindical. Eram sindicatos, né, isolados. Não era permitida a greve em diversos setores e no funcionalismo público até a Constituição de 88. Tinha vigência estrita o modelo, né, as regras do corporativismo até então. E os empregadores também eram organizados da mesma forma. Nós temos a Fiesp, a Fiemg, as federações todas, elas tinham as confederações nacionais, ao contrário dos sindicatos que não tinham, e várias regalias para se manterem, e não era permitida, ou pelo menos o governo não via com bons olhos, qualquer tipo de organização paralela, né, que tentasse representar os interesses dos proprietários, dos empreendedores, de maneira independente dessas federações e confederações. Então, esse foi o sistema montado na época do Getúlio e que só começou a ser abalado nos anos 70, quando surgiu no ABC o chamado novo sindicalismo, que
prometia revogar, combater esse sistema, mas quando se tornou poderoso não combateu mais, se adequou a ele numa boa, né? se ajustou a ele, porque passou a usar os recursos que o sistema propiciava. Basta lembrar que os sindicatos dentro desse sistema se beneficiavam do imposto único, né? O imposto único é que mantinha sindicatos. Nós chegamos a ter 17 mil sindicatos no Brasil, enquanto teve vigência o imposto único. Então, com o imposto único e com o monopólio da representação numa base territorial, os sindicatos estavam absolutamente felizes, não faziam esforço nenhum para ser plenamente representativos de sua base, não faziam esforço nenhum para recrutar novos membros, não precisava. Era uma disputa de corriolas, de lideranças sindicais para conquistar aquele poder que estava configurado no imposto sindical e na base territorial. E assim foi. Só agora que nós começamos a mudar de sistema, porque isso obviamente engessou a economia, criou um custo muito alto para se empreender, né? Virou um custo muito alto para as empresas, enfim, contribuiu para o chamado custo Brasil. A mão de obra não sendo negociada, não havendo realmente um mercado de trabalho, o custo do trabalho ficou alto demais para a economia. Agora, veja, hoje nós estamos começando a desmantelar esse sistema, tudo indica que ele vai ser desmantelado e submetido e se transformado num sistema muito mais concorrencial, muito mais competitivo. Por que está acontecendo isso? Justamente pelo que eu disse, quer dizer, ele é incompatível com a retomada de um crescimento sustentável, né? Se nós não baratearmos o custo do capital e o custo do trabalho, nós não temos como ativar investimentos e desenvolver empresas de porte no país. Outra coisa que é preciso observar, e essa não é perceptível a olho nu, é que como os partidos políticos no Brasil sempre foram muito débeis e se debilitaram ainda mais nos últimos anos, nós passamos a ser, na verdade, representados por entidades meio invisíveis, que são corporações, que são agrupamentos ligados a setores da sociedade, a bancada rural, a bancada isso, a bancada aquilo, né? que são grupos políticos, mas que não se identificam nem com o sindicato e nem com o partido. Eles é que, de fato, controlam as atividades da Câmara Federal. Nós vimos um dia desse, na greve dos caminhoneiros, né? Caminhoneiro não é sindicato, também não é partido político, mas eles fizeram um movimento que botou o governo de joelhos durante 11 dias. Então, esse é talvez o maior dilema de reorganização política que nós temos nos próximos anos no Brasil. Quer dizer, dá um jeito de fazer uma reforma política em que partidos políticos tenham mais força, sejam de fato representativos da sociedade, conforme a teoria, né, conforme a tradição, representando através do parlamento. Nós somos uma democracia representativa neste sentido, e que as corporações sejam do velho modelo, desses modelos novos que estão surgindo, que se atenham aos interesses econômicos ou profissionais e representam. Isso não vai ser fácil, é difícil fazer essa reforma, então o que nós temos é uma espécie de uma grande ameba, nós não sabemos com quem estamos realmente falando quando tratamos do sistema político. É um sistema político muito disfuncional e não vai ser fácil convencer as pessoas de que essa quantidade louca de partidos atrapalha o país muito mais do que ajuda, né? Nós temos, portanto, um sistema disfuncional que é o resultado de duas coisas ruins. Um sistema corporativista de representação e um sistema muito fraco de representação política através de partidos de má qualidade. Quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Vamos botar esperança que seja nos próximos anos, mas não vai ser fácil. Enquanto não botarmos um pouco de ordem nessa casa, vai ser difícil. Nós temos regras estáveis, previsíveis e justas que orientem e balizem a atividade econômica.